Você é advogado. Eu queria te pedir um pouco de paciência para você fazer um pequeno exercício de tortura mental. Tenta imaginar como seria a sua vida sem os e-mails. Não é que os e-mails não existiriam, é que eles seriam muito piores do que os e-mails como você conhece hoje. Por exemplo, eles não teriam um editor de texto, onde você pudesse escrever a mensagem. Toda vez que você quisesse mandar uma mensagem para alguém, você teria que escrevê-la num arquivo em Word, dar um título para esse arquivo, salvá-lo no seu computador e só então você o enviaria como um anexo no seu e-mail. Além disso, cada servidor de e-mail só se comunicaria com ele mesmo. Ou seja, se você quisesse mandar um e-mail para alguém que tivesse Gmail, você teria que usar a sua conta do Gmail. Se para alguém que usasse Yahoo, você teria que usar o seu Yahoo. Se para alguém que usasse Outlook, você teria que usar o seu Outlook. Como você também receberia e-mails de vários servidores diferentes, todo dia você teria que checar a caixa de entrada de cada conta sua. Sua caixa do Gmail, sua caixa do Yahoo. Cada um desses servidores também teria uma série de limitações em relação à anexação de arquivos. Por exemplo, no Gmail você só conseguiria anexar arquivos de até 100 megas, no Yahoo de até 50, no Outlook 80. Se então você tivesse um arquivo maior do que isso, você teria que dividi-lo ou comprimi-lo. Você também só conseguiria anexar arquivos em PDF. Então, se você tivesse um arquivo de texto, imagem, uma planilha, um PowerPoint, você teria que primeiro convertê-lo em PDF para só depois anexá-lo. Em alguns desses servidores de e-mail, o simples fato de o título de um arquivo ter um mísero acento agudo, um tio ou uma crase, já fariam com que você não conseguisse anexá-lo. Eles também não teriam busca interna. Se você quisesse localizar um e-mail que você mandou para alguém alguns meses atrás, você teria que sair buscando esse e-mail entre todos os outros. A maioria das pessoas, para poder ter um mínimo de organização, teria todos os e-mails salvos no seu computador separados por pasta. Pastas dos e-mails com fulano, pasta dos e-mails com cicrano. Imaginou tudo isso? Agora me diz, qual seria a diferença entre a sua produtividade nesse mundo imaginário sem e-mails e a sua produtividade aqui no mundo real com e-mails? Pois esse mundo sem e-mails é o mundo dos processos judiciais. Todo dia, para você simplesmente visualizar suas intimações, você tem que acessar cada sistema de cada tribunal, ESAGE, PJE, EPROC, PROJUDE. Se não é você mesmo quem faz isso, tem alguém no escritório tendo que fazer. Para escrever uma petição, você tem que criar um arquivo em Word, dar um título gigante, salvar na pasta e converter em PDF. Para anexar documentos à petição, você tem que converter todos os documentos em PDF. E se eles ficarem num tamanho maior do que o comportado pelo sistema do tribunal, tem que dividi-lo ou comprimi-lo. E se você quiser buscar por uma petição que você escreveu alguns meses atrás, ou você vai ter que lembrar de cabeça qual foi o caso e qual foi o cliente, ou você vai ter que passar um bom tempo caçando ela. E olha a ironia. Se você quiser pesquisar pelo conteúdo de qualquer sentença ou acórdão do país, você entra no Jus Brasil e localiza em segundos. Mas se você quiser fazer a mesma coisa para localizar uma petição que você mesmo escreveu ou que outro advogado do seu escritório escreveu, você vai ter que ralar muito mais. A ferramenta que eu quero te apresentar é o Legal Mail. Ele leva o e-mail a esse mundo sem e-mail da gestão de processos judiciais. No Legal Mail você recebe todas as suas intimações, independente do tribunal ou do estado, numa mesma caixa de entrada, todos já ordenados por prazo, que é calculado automaticamente. A intimação já aparece inteira para você, do jeito que está nos autos, junto com todos os andamentos anteriores do processo desde a petição inicial. Para responder essa intimação, basta clicar no botão peticionar, que ele vai abrir um editor de texto. E não é um editor de texto basicão, como o do Gmail ou do Outlook. É um editor com todos aqueles recursos que você costuma usar no Word, como quebra de página, nota de rodapé, realce, marcador de espaços ocultos, hiperlink, copiador de formatação, zoom, busca de comandos, localizar e substituir. Terminou de escrever a petição, você vai na seção Anexos, onde vai ser possível anexar todos os documentos que você quiser no formato ou no tamanho em que eles estiverem. Não tem que converter, fundir, dividir ou comprimir nenhum deles. Terminou? Clica no botão Enviar, que dentro de 5 a 10 minutos ela vai ser protocolada. Se o sistema do tribunal estiver fora do ar, que você sabe que acontece com frequência, nosso robô vai ficar refazendo a tentativa de protocolo de hora em hora até conseguir. Você vai saber que a petição foi protocolada com sucesso quando o status dela estiver protocolada. Assim que você clicar em Enviar, a intimação e as demais peças do processo vão para a seção Arquivados da caixa de entrada e só vão ser reabertas quando você receber outra intimação. Agora, vamos supor que você recebeu uma intimação exigindo algum documento que você ainda precisa pedir para o cliente.
Você pode então pedir o documento para o cliente e adormecer a intimação até uma data à sua escolha, por exemplo, daqui a 3 dias. A intimação então vai sumir da sua caixa de entrada e vai reaparecer na data escolhida. Agora eu vou te mostrar um dos recursos mais importantes do Legal Mail, os autotextos. Os autotextos são modelos de petições ou de trechos de petições que você usa com frequência. Por exemplo, uma petição intercorrente normalmente começa e termina do mesmo jeito, mais ou menos assim. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da X Vara Cível da comarca de tal, processo número tal, fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em referência, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, em atenção respeitável despacho de folhas tal, requerer tal. Termos em que pede deferimento, cidade, data por extenso, nome e OAB do advogado. Você pode então salvar esses trechos, inicial e final da petição, como um autotexto, de modo que quando você estiver lá no editor respondendo uma intimação, você vai digitar jogo da velha, vai localizar esse autotexto entre os demais e vai clicar Enter. Pronto! Todo esse trecho da petição te custou um mísero jogo da velha e um clique. A mesma coisa você pode fazer para os modelos de início e fim de uma petição inicial, de uma apelação ou de um agravo. Você também pode usar autotextos para pedidos que se repetem, como a intimação da parte contrária para oferecer contestação, o pedido de produção de provas por todos os meios legais cabíveis, ou de que as intimações sejam feitas no nome de um determinado advogado sob pena de nulidade. Ou para fundamentos que se repetem, como de tempestividade, de legitimidade ativa ou passiva das partes, etc. Ou até para petições inteiras, como as iniciais de ações repetitivas, ações de cobrança, teses tributárias. Nos autotextos, você também pode inserir variáveis que vão ser preenchidas conforme os dados de cada processo, como o número da vara, o número do processo, o nome da parte, a data de hoje, o nome e a OAB do advogado. Quando você usar esse autotexto numa petição intercorrente ou recurso, esses dados vão ser preenchidos automaticamente. A gente também sabe que você não deve trabalhar sozinho, você tem uma equipe ou pertence a uma. Por isso, todas as intimações podem ser atribuídas a um encarregado, quando então ela vai aparecer na caixa de entrada dele. Se ele descumprir o prazo, você vai receber um e-mail informando o ocorrido. É possível até mesmo definir regras de automação de encarregados. Por exemplo, toda vez em que a intimação for de um processo do cliente X, o encarregado será o advogado Y. Quer agora localizar um determinado processo? Digita no buscador o nome do cliente, ou o número do processo, ou o tema, o que você achar mais fácil. Quer procurar por uma petição que você escreveu meses atrás? Digita no buscador palavras-chave que estejam no teor dela, do jeito que você procura jurisprudência no Jus Brasil. E tudo isso são só as principais funções do Legal Mail. A grande verdade é que a maior parte dos advogados e estagiários hoje passa boa parte do seu tempo fazendo puro monkey job. Convertendo, copiando, colando arquivos, fundindo, dividindo arquivos, preenchendo aqueles mesmos formulários 1000 vezes dos sistemas dos tribunais, acessando dezenas ou centenas de pastas todos os dias. Isso pode acabar. Se você se interessou pela nossa solução, fala com um dos nossos representantes que ele com certeza vai te ajudar. Obrigado pela atenção.